Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Rio do Mundo e hoje a gente vai falar de interpretação de obra literária. Eu vou dar algumas dicas, provavelmente 3 dicas para vocês para interpretar melhor obra literária. Ou melhor, obra de ficção, porque algumas dicas, pelo menos uma das dicas, serve também para filme, enfim, ficção de modo geral. Antes de mais nada, estou fazendo esse vídeo porque muita gente me pede indicação de crítica literária, teoria literária, livros para ler. Eu já fiz um vídeo com indicações mostrando tudo que eu tenho de crítica, de teoria e tal. Mas assim, na minha opinião, a não ser que você vá fazer um estudo acadêmico ou então por um interesse muito particular mesmo, para se aprofundar, aí sim vale a pena ler esses livros. Se não for para isso, para compreender melhor, não precisa. Se você quer compreender melhor o contexto, não é uma obra de teoria literária que vai te ajudar. Vai te ajudar a entender a história. Então eu vou dar 3 dicas que não dependem de leitura de obra literária como suporte para entender melhor. Primeiro, porque uma obra de literatura, ela tem que parar em pé sozinha. O que quer dizer com isso? Ela tem que fazer sentido para você, sem você ter que ler texto de apoio. Se você ler texto de apoio para analisar melhor é outra coisa, mas para compreender a obra, você não deve precisar de um texto de apoio, pensando em teoria literária. Ah, mas eu leio e não entendo nada, li obra XY e não entendi nada. Aí talvez seja um problema de repertório seu, que um livro de teoria literária não vai ajudar. O que eu quero dizer é o seguinte, que a teoria literária, ela é boa como fundamentação teórica se você vai fazer um estudo acadêmico, vai fazer um estudo crítico da obra. Aí você vai fazer análise à luz de um autor, à luz de outro, que fala de personagem plana, de não sei o que, vai analisar aspectos bem específicos, mas para um leitor comum que só gosta de literatura, não precisa. Mas vamos às dicas. Primeira dica, não pense que há um sentido na obra, um sentido dado, como se fosse um gabarito que você tem que alcançar. Como se estivesse algo fechado lá, que você devesse galgar até desembrulhar e ter acesso. Um autor, depois que ele termina a obra já não é dele. Isso serve não só para literatura, para qualquer obra, seja cinema, artes plásticas, qualquer coisa. Não adianta tentar entender o que o autor quis dizer. Talvez nem o autor saiba o que quis dizer. Talvez o autor hoje discorde do que ele quis dizer, isso se ele souber o que quis dizer, no momento em que disse. Essa ideia de querer alcançar o sentido exato dado para outra pessoa, desapeguem disso, desapeguem disso. Isso é um excesso de racionalidade que não acrescenta nada e que não leva a lugar nenhum. Muita gente fala assim, não, mas eu quero saber o que o autor quis dizer. O que ele quis dizer está dito na obra. Porque a obra, o sentido da obra se completa com o nosso repertório, o sentido que nós damos a ela. Eu já falei para vocês N vezes em vários vídeos. As coisas em si não têm sentido, o sentido está na relação. Ou seja, o significado das coisas está no sentido que a gente atribui a elas. A gente tem condições de atribuir sentido de acordo com o nosso repertório, nosso universo simbólico de experiências. É por isso que para uma obra significa uma coisa, para outro significa outra. Cada um vai fazer relação diferente. Eu vou ilustrar essa situação. A gente está em quarentena, pandemia, e eu gravei, para quem me acompanha há um tempo, sabe que há uns 2 anos eu gravei um vídeo sobre a peste do Camus. Fala de uma experiência de peste e tal. Este vídeo está sendo muito visto nesse momento de pandemia, de peste. Então, muita gente tem visto e aí tem comentado. E aí um dos comentários foi, você não entendeu, é uma pena. O livro não é sobre isso, é sobre aquilo. Eu tenho até preguiça de responder esse tipo de comentário. Primeiro que a gente não deve impor a nossa interpretação a ninguém. Aliás, a gente não deve impor nada a ninguém, nem argumento. A gente argumenta para defender a ideia, né? Para convencer, nem subjugar o outro. Pensando em obra de ficção, piorou. Já falei, não existe
um sentido fechado de uma obra. Uma obra pode ser interpretada de várias maneiras, porque se existisse um sentido fechado, não haveria nem teoria literária como estudo científico, como estudo acadêmico, certo? Não teria aí tantas pessoas fazendo análise, dando interpretações a trocentas coisas. Vocês podem achar trocentas interpretações de Madame Bovary, elas não são necessariamente contraditórias, mas também poderiam ser contraditórias, mas todas válidas. Então, a gente, quando fala em obra de ficção, interpretar a obra de ficção, a gente tem que pensar na validade da interpretação. Posso interpretar da forma X? Pode. Posso interpretar da forma Y? Pode. Então, tudo pode ser qualquer coisa? Não. E aí que vem a segunda dica. Posso interpretar de forma X? Pode. Posso interpretar de forma Y? Pode. Desde que no texto haja elementos que fundamentem esta interpretação. Eu falei para vocês, a obra tem que parar em pé sozinha, tudo tem que estar na obra. Mesmo com o nosso universo simbólico bem particular, uma mesma pessoa pode interpretar a mesma obra de duas maneiras diferentes. Se a obra der elementos, apresentar elementos que justifiquem esta interpretação. Espera aí. Tem aqui Dom Casmurro, de Machado de Assis. Já falei bastante dessa obra por aqui, tem até vídeo. Eu posso interpretar, Carmen, posso interpretar essa obra de duas maneiras diferentes. Eu posso falar que ela traiu, posso falar que ela não traiu. Mas para eu afirmar que ela traiu, o texto tem que me embasar. Para eu falar que ela não traiu, idem. Este texto ele é fabuloso porque você acha que elementos que te permitem interpretar a obra, tendo ela traído, elementos que permitem você interpretar a obra, ela não traindo, ela é inocente. Isso é contraditório em relação à primeira dica, que pode ter N interpretações? Não é contraditório. O que vocês têm que entender é, não há um sentido fechado, mas para interpretar, o texto tem que te dar elementos para interpretar da maneira que você achar mais adequado. Agora, uma coisa diferente é você ler o texto e algo no texto te fazer lembrar de uma outra coisa, te remeter a uma experiência muito particular sua e você, a partir dessa experiência, achar que o autor está falando daquilo. Para ilustrar isso, não ficar muito gasoso. Eu, por exemplo, associo solidão a uma cadeira vazia. Por que isso? Porque eu vi uma obra de Van Gogh uma vez, não lembro onde, eu acho que foi no Museu de Van Gogh na Holanda, ou sei lá no sul da França, onde ele morou, não lembro mais. Era a cadeira vazia. As obras do Van Gogh já tem aquele efeito que eu falei pra vocês, de cor forte e parece que emana luz, um efeito de vitral, que já comove a gente. E ele tinha pintado a cadeira vazia porque quando ele morou em Arles, França, ele quis criar lá uma comunidade de pintores e tal, chamou o Gauguin para ir, o Gauguin foi, só que o Van Gogh acho que tinha um gênio assim, dos diabos. Eles brigaram e tal, o Gauguin foi embora e ele se sentiu muito só. E aí ele pintou essa cadeira vazia, porque era a cadeira do Gauguin. Então, aquela cadeira amarela, com toda a história que eu conhecia, nossa, aquilo me tocou de uma forma. Eu achava que assim, eu achei muito solitário. Toda vez que eu penso em uma imagem para a solidão, eu lembro dessa cadeira. Percebe o que é atribuir sentido, de acordo com a nossa experiência, relações simbólicas? Agora, eu não posso ler um romance que está lá falando de um quarto com uma cadeira vazia e daí interpretar como solidão só por conta disso. Posso? Se no texto tiver elementos que justifiquem essa percepção, ok. De repente, a cadeira vazia pode significar pobreza, não tem mais móvel, só uma cadeira vazia. O texto, ele vai te dar as chaves para interpretar, você precisa percebê-las. Só isso, é fácil? Talvez não seja tão fácil, mas também não é difícil. A terceira dica é sobre a narrativa. Prestem atenção no tipo de narração do texto. Com isso, eu não estou querendo dizer que vocês têm que entender dos tipos, saber o que é o discurso indireto livre, o que é monólogo interior, o que é fluxo de consciência. Se você souber dessas coisas, ótimo para você, mas se não souber, não tem problema. O que é mais importante é você entender o efeito de discurso desta forma de narrar. Percebam que, às vezes,
A dificuldade, a aflição que você está sentindo, ela é proposital. O autor escreveu dessa forma para que você sinta isso. É o caso, por exemplo, poesia do T.S. Eliot. Tem aqui, acho que o Enterro dos Mortos, que ele fala. Ele escreveu originalmente em inglês. A minha edição está traduzida em português. Mas, chega uma parte aqui, tem um trecho, uma estrofe em alemão. Também era em alemão no original. Ele escreveu em inglês com trecho em alemão. Aí você está lendo, de repente vem uma coisa que você não compreende. Ficou sem traduzir. Ah, mas eu não entendo o que está aqui. Ótimo! É para não entender. A intenção não é que você entenda. Ah, se uma pessoa que fala alemão entendeu, tudo bem. Mas o que está aqui em jogo é você, de repente, para de entender o que está sendo dito. Vocês têm que tomar essas experiências como conteúdo para o texto, como conteúdo interpretativo. Então, você pega um texto contemporâneo, por exemplo, como Conceição Evaristo em Olhos d'Água, que ela narra várias histórias, né? São contos. Você começa a ler, você não sente muito bem a presença do narrador, dá a impressão que é uma narrativa em primeira pessoa. Porque a gente já começa a ler e parece que a gente está dentro da mente do personagem. Com digressões, a questão da temporalidade transversa, às vezes é passado, às vezes é presente, a pessoa lembrando você lá dentro, parece que está dentro. É muito intimismo, para você se colocar no lugar do outro. Ela está falando de excluídos, numa situação de maus tratos, de violência e tal. Ela narra desse jeito, fazendo a gente parece estar dentro, sentindo o que a pessoa está sentindo. Ou pelo menos vendo o que a pessoa está pensando. Ou percebendo as condições da pessoa. Um outro exemplo clássico. Ai, que ótimo, tá tudo à mão aqui. O Som e a Fúria, do Faulkner. Você pega, aqui é um exemplo de fluxo de consciência, é o melhor que eu conheço. Você pega aqui e começa a ler, você não entende nada. É uma pessoa com problemas mentais narrando, só que em fluxo de consciência. Aí nos causa uma aflição, porque a gente não entende muito bem. Ótimo, é isso mesmo, não é para você entender muito bem, é para você sentir a aflição. Vocês têm que perceber isso, qual o valor desta narrativa para a obra. Que peso interpretativo isso tem. Agora, se for uma obra do século XIX, muita gente não tem nem paciência. Fala, aquelas descrições, tal, são cansativas. Reveja sua posição se você pensa assim, porque se você pega uma obra como Senhora aqui, do José de Alencar, tem uma parte aqui, eu já fiz um vídeo, acho que já até li o trecho, acho que não vou achar aqui, mas não tem importância. Tem uma parte aqui que ele está descrevendo a casa, acho que o quarto do Seixas, do Fernando Seixas. E o que ele descreve, a descrição do quarto, é a descrição do caráter do Seixas. Então, fica perceptível que ele vive de aparências, o que ele tem de sofisticado é para aparecer em sociedade, e o que ele tem, e o que a vida privada dele, as questões, os objetos todos para a vida privada que não aparecem em público, é de qualquer jeito. Então, assim, não se esqueçam que o século XIX é o século ali do naturalismo, determinismo, né? Aquela concepção, aquela ideologia de que o meio determina caráter, determina a condição de vida e tal. Um outro exemplo disso está aqui. Ai, como é maravilhoso ter tudo à mão. Crime do Padre Amaro, também já fiz um vídeo comentando esses detalhes, mas ele vai descrevendo aqui. Tem algumas passagens aqui que ele descreve o ambiente, e por meio da descrição do ambiente a gente entende a descrição do personagem, o perfil do personagem, ou como aquele ambiente influencia no caráter do personagem. Então essa terceira dica é não entrar em conflito com o tipo de narração. Se é um monólogo interior, como por exemplo A Paixão segundo G.H., se é um monólogo interior, como tem neste livro, porque o monólogo interior, ela está fazendo uma ego trip, ela está fazendo uma imersão em si, ela está se transformando, como se ela percebesse que tem que renascer das cinzas. Então o monólogo interior é ela com ela mesma,
com a barata. Quando eu falo para vocês que o que me empolga em uma obra é a forma de narrar, não é por acaso. Entender melhor essa forma de narrar, o que ela significa para o texto, pode ser a chave para compreender a obra. Então essas são as minhas 3 dicas. É vocês terem certeza que não há interpretação única. Por outro lado, mesmo não havendo interpretação única, tendo N possibilidades de interpretação, você só pode interpretar de maneira X ou Y se na obra há uma fundamentação para esta sua interpretação. Se há elementos que fundamentem essa interpretação. Terceira dica, não despreze a forma de narrar, a forma que o texto está sendo narrado. Muitas formas de narrar trazem muita dificuldade para a gente, as formas mais contemporâneas, elas são mais complexas. Por outro lado, tem gente que não gosta da forma de narrar do século XIX, que é muito descritiva. Ora, falei para vocês, há valor em qualquer forma de narrar, você tem que aprender a lidar com elas e vê-las, percebê-las como conteúdo interpretativo. Certo? Me digam aí o que vocês acharam, se precisa de mais dicas. Eu só dei 3 porque se vocês derem conta dessas 3 já está de bom tamanho. Posso voltar em outro momento, dar outras dicas mais sofisticadas? Posso. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, se você ainda não me segue lá. O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo, tchau, tchau.